Estamos aqui para falar do fim do mundo. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. Eu proponho que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Um apocalipse orquestrado. Isso já foi feito antes, com grande sucesso. Apresento a vocês o T-Vírus. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Agora as coisas ficaram realmente escancaradas, não tem mais como dizer de fato que é teoria da conspiração, pois é muita coincidência para ser mera coincidência, para ser apenas uma coincidência. A série Resident Evil, tanto o filme quanto os jogos, revelam muitas coisas sobre a atualidade que estamos vivendo agora no início de 2020, principalmente quando falamos desse surto de coronavírus. Realmente é impressionante as informações que eu vou passar aqui para vocês, e eu quero ver quem é que tem a capacidade ainda de dizer que tudo isso é loucura, é teoria da conspiração. Inscreva-se aqui nesse canal se você for novo, não esqueça, ative as suas notificações, e mesmo se o YouTube não te notificar, diariamente, todos os dias às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, então compareça, dê um pulinho aqui para ver sobre as informações que eu tenho para passar, pois essa, principalmente essa, é muito, mas muito importante. Eu falei a respeito do coronavírus recentemente em alguns vídeos meus, mostrando fatos extremamente interessantes, que mostram que isso aí é parte realmente da agenda global. Estamos vivendo numa Matrix, em um mundo controlado. Parece ficção científica, mas realmente é a realidade, pois os fatos nos mostram tudo isso. A gente pode ver aí que estamos vivendo basicamente na caverna de Platão, no mito da caverna de Platão. Pessoas estão controlando o nosso cronograma de vida. E aí eu mostrei o quanto o coronavírus foi algo planejado, pois o local, naquele mercado ali que falaram de peixes, de frutos do mar, de carnes, de animais vivos, onde surgiu a primeira pessoa contaminada pelo coronavírus, ele estava basicamente a um quarteirão, a uma quadra de distância da estação principal de Wuhan, uma estação que levava aí as ligações de trem para basicamente toda a China, o país mais populoso do mundo, e numa época onde muitas pessoas iriam migrar para lá. Uma época de festas de finais de ano e principalmente por conta do ano novo lunar, a entrada do ano do rato no horóscopo chinês. Ano do rato que curiosamente foi citado na capa da revista The Economist e também foi citado na capa da revista The What If, que é controlada basicamente pela família Rothschild, aqueles que estão no topo da pirâmide, que controlam as finanças do mundo. Se você controla o dinheiro, você controla o mundo todo. Esses caras tem aí o cronograma da agenda global e é por isso que dão essas informações, essas mensagens subliminares para mostrar que eles estão no controle. E a gente vê na capa da revista What If que tem ali uma simbologia de um vírus basicamente sendo espalhado pelo mundo. A gente vê Donald Trump, o Facebook, Elizabeth Warren, as eleições americanas, mas esse vírus aí no mundo todo, basicamente, num círculo ali. Então a gente vê que tudo isso foi extremamente programado, extremamente planejado. Vimos o desenho dos Simpsons falando a respeito disso. Que é o coronavírus que já causa tensão pelo mundo? Pois é, da mesma família do vírus da síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, que era ali vinda de felinos para humanos. A gripe felina está chegando, pessoal. O Centro para a Desinformação de Doenças prevê com algum grau de probabilidade que a gripe felina poderá se propagar no seguinte padrão de surto hipotético. Então é melhor ter cuidado. Esse bichinho quente no seu colo pode estar pronto para devorar suas entranhas. E vimos também agora, de uma forma muito descarada, no jogo e no filme do Resident Evil, as informações se encaixando perfeitamente. Eu vou colocar um trechinho agora do jogo do Resident Evil 2 para que vocês possam entender a informação. Um acidente bizarro tem ocorrido nos arredores de uma cidade americana chamada Raycon City. Tempos depois, foi revelado que esse terrível desastre foi causado pelo T-Vírus, uma toxina mutagênica criada pela corporação internacional Umbrella Incorporated, que conduzia experimentos com armas biológicas. Então no Resident Evil 2 existe uma cidade que se chama Raccoon City, que é a cidade que está infectada pelo vírus. Na verdade, Raccoon City representa o mundo, representa o planeta. E uma empresa chamada Umbrella Corporations, ela foi a produtora desse vírus e que disseminou, espalhou ele ali pela cidade. O mais curioso é que a gente consegue enxergar essas informações na vida real,
Pois na China, como eu mostrei no início do vídeo, existe uma empresa que se chama RLSW Biotech Limited, que é uma empresa que tem estudos de biotecnologia, e o símbolo dessa empresa, coincidentemente, a gente pode dizer que isso é mera coincidência, é basicamente igual ao símbolo da Umbrella Corporation, a empresa que dissemina esse vírus na Terra. E no filme do Resident Evil, que eu vou rodar logo um pedacinho a seguir, a gente vai entender como essas informações se encaixam. Então a gente tem uma simbologia no jogo que é basicamente igual à simbologia que temos na vida real. O que muda ali é apenas a cor, mas que tem o nome de Umbrella Corporation no jogo, que faz o formato ali de um guarda-chuva. O guarda-chuva é apenas uma máscara para esconder ali a cruz de Malta, cruz dos templários, da maçonaria, daqueles que estão utilizando ela tanto na política quanto na religião. Podemos ver aí nas vestimentas papais que ele contém também a própria cruz de Malta. Então sabemos quem está por trás dessa cruz de Malta, sabemos quem é que está controlando tudo isso. O mais interessante é que a palavra Raccoon, de Raccoon City, da cidade do jogo, se você trocar as letras, você traz à tona a palavra corona, em referência ao coronavírus. Então a gente vê muita, mas muita coisa interligada. E aí a Umbrella Corporation no jogo é uma empresa que traz ali a elite mundial por trás dela, como eu disse, a Cruz de Malta, a maçonaria, pessoas que controlam a política, a religião e que têm ali o poder sobre o controle do mundo. Os mesmos que fizeram as Pedras Frias da Geórgia, que eu estive lá pessoalmente, esses mesmos que lutam aí por uma redução populacional. E a gente vê que o filme escancara perfeitamente todas essas informações. Vou rodar alguns trechinhos do filme agora, para que a gente possa entender o que é que eles estão realmente dizendo. Vamos dar uma olhada aí e vocês vão entender quão grave é a mensagem que eu tenho para passar para você. Então me ajude aí no compartilhamento da mensagem, pois não é qualquer canal aqui no YouTube, e principalmente nenhum canal da mídia, irá mostrar tais fatos. Veja aí. Estamos aqui hoje, não só para falar sobre o futuro dessa companhia. Estamos aqui para falar do fim do mundo. Estamos aqui hoje não para falar somente do futuro dessa companhia, mas sim do fim do mundo. Então a gente vê ali que existe uma elite reunida para debater o fim do mundo e não apenas o futuro da companhia. Umbrella Corporation, vocês podem ver o símbolo que ela está ali atrás desse homem que está falando, que é o mesmo símbolo da empresa de biotecnologia que supostamente estava cuidando aí do coronavírus. Ninguém sabe ao certo os fatos, quais são reais ou não, mas sabemos que essa empresa realmente existe lá na China e sabemos que é uma empresa de biotecnologia que mexe com tudo isso. Vamos continuar mais um pouquinho. Nós estamos à beira do Armagedon. Doenças para as quais não temos cura. Estados fundamentalistas que querem nossa destruição. Potências nucleares sobre as quais não temos controle. E mesmo que naveguemos por essas águas perigosas, enfrentamos ameaças ainda mais inevitáveis. Então a gente vê que eles falam ali das potências nucleares, estados fundamentalistas, eles mostram que basicamente estão perdendo o controle da humanidade, que é necessário tomar uma atitude, fazer algo para que, enfim, o mundo não acabe por conta dessa falta de controle deles. E o que é que eles estão planejando fazer? O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. Isto não é uma conjectura, isso é fato. Então fica muito claro que ele fala, isso não é uma conjectura, isso é fato, é algo que vai acontecer. E o que é um fato? O que eles estão pregando, o aquecimento global, derretendo as calotas polares, elevando os oceanos, o mesmo papinho de Greta Thunberg, do Papa Francisco, de Emmanuel Macron, da ONU, todos aqueles que estão lutando para que isso, teoricamente, não aconteça, se realmente for verdade. Mas qual é o pretexto disso? O pretexto disso, como ele disse, reduzir a população que está aí crescendo de uma forma desenfreada. E vemos isso nas Pedras Guias da Geórgia, que curiosamente foi criada pela própria maçonaria. As informações se interligam. Vimos da mesma forma que Greta Thunberg, o próprio Paulo Guedes, o qual representou Bolsonaro na reunião de Davos, agora em 2020, dizendo que o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Guedes disse que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza e que as pessoas destroem a natureza porque estão com fome. So all of us want a greener space. All of us need more food. So depending on the chemicals you use to get more food, you don't have the cleaner space. And this is a political solution. It is not simple.
It's very complex. E as Pedras Guias da Geórgia falam a respeito de reduzir a população para 500 milhões de pessoas para que vivam em extrema harmonia com a própria natureza. Ou seja, se eles deixarem a população crescer desenfreadamente, o CO2, o gás carbônico, aumentará muito e não sobreviverão o meio ambiente. Então, como é que essa elite e os filhos das pessoas dessa elite irão sobreviver? É necessário que eles façam algo. Vamos continuar mais um pouquinho. Isso é fato. De um jeito ou de outro, nosso mundo está chegando ao fim. A pergunta é: esse será nosso fim? O que você propõe? Eu proponho que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Um apocalipse orquestrado que limpará a terra de sua população, mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos. Isso já foi feito antes, com grande sucesso. Um apocalipse orquestrado que limpará a terra de todas essas coisas ruins das pessoas, mas deixará ali os recursos, o meio ambiente intacto. Basicamente isso que ele quer dizer. Cara, isso é muito comum aos nossos ouvidos. Se você ligar a televisão, você vai escutar essas notícias de uma forma meio que camuflada, mas isso é real. E aí a gente vê essa empresa no filme Umbrella Corporations, o que eles vão fazer para isso? Ele mostra ali as próprias escrituras, um apocalipse orquestrado. Isso já aconteceu aqui, está falando do que o Criador fez na época do dilúvio. E agora a gente vê o homem tentando ser maior que Deus, tentando ultrapassar a Deus e tentando fazer isso. Vamos continuar mais um pouquinho. Os escolhidos vão superar a tempestade, não em uma arca como no livro do Gênesis, mas em terra firme, em segurança. E quando acabar, nós emergiremos numa terra purificada, que depois poderemos reformar como quisermos. Os escolhidos sobreviverão, não como no dilúvio, mas em terra firme e em segurança, ou seja, melhor ainda daquilo que Deus fez, daquilo que o Criador fez. E aí, depois eles podem reformar tudo isso. Vocês veem como é? Realmente é muito próximo do que a gente está vivendo, né? E a gente vê que ele chama de os escolhidos, apenas uma parte, uma elite mundial, apenas 500 milhões de pessoas, comparado às 8 bilhões que temos hoje, né? Menos que 10% da população, basicamente, que temos atualmente. No jogo de Resident Evil, se eu não me engano, Resident Evil 4, eles citam ali Los Iluminados, que faz referência aos próprios Illuminatis, que eu acho que é um termo batido já para se referir a uma elite mundial. E aí agora, qual é, enfim, a solução? Aí ele fala, vamos assistir aí. Os meios de nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresento a vocês o T-Vírus. Apresento a vocês o T-Vírus. É muita coincidência. A gente vê hoje uma empresa com o mesmo logotipo que mexe com biotecnologia e que está aí envolvida com o coronavírus, que está agora dizimando já seres humanos e contaminando uma boa parte do planeta, em praticamente todos os continentes. Acho que isso não preciso nem falar mais nada. Eu já tinha falado a respeito disso em março, mais ou menos, do ano de 2019, há um ano atrás. Nem se falava em coronavírus, não se falava em nada disso. O surto que havia tido de algum vírus faz anos e anos atrás. Então, eu falei a respeito disso aí e falei que isso realmente estava para acontecer. Você vê como a gente vive numa agenda global? Porque a gente vê que as coisas são mais ou menos programadas. Então dá para a gente ter uma noção do que irá acontecer observando as informações. Apresento a vocês o T-Vírus. Eu, sinceramente, vendo as coisas do jeito que estão, o andar da carruagem se mostrando da mesma forma que eles mostram aqui, eu particularmente não duvido que isso irá acontecer. E observando todas essas informações, eu pergunto para você, ainda tem como dizer que tudo isso é loucura, teoria da conspiração? Eu acho que ficou muito mais claro do que a gente imaginava, né? Com certeza, as coisas estão sendo programadas, vivemos em uma agenda global e esses caras escancaram ainda em jogos, em mensagens subliminares, em desenhos animados, em filmes. Então a gente vê que eles estão programando tudo e que uma hora ou outra isso aí vai se tornar muito, mas muito pior. Nos resta se apegar com o Criador dos céus e da terra, aquele que nos prometeu uma vida além dessa, eterna, espiritual e muito melhor do que a que esses caras estão tentando controlar aqui. Inscreva-se aqui nesse canal se for sua primeira vez, não esqueça de me ajudar aí no compartilhamento, passe essa mensagem para frente, pois realmente isso é muito importante, e deixe aí seu comentário dizendo o que você acha a respeito de tudo isso. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.